Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula e nesta aula falaremos sobre a função quadrática, mas em particular vamos estudar aí a construção gráfica de uma função do segundo grau e, é claro, vamos estudar alguns elementos acerca da função, beleza? Vem aqui comigo. Então, pessoal, função quadrática, seja f uma função de R em R definida por... Aí nós temos aqui o formato, né? F de x é igual a x quadrado mais bx mais c, tá? Ou simplesmente y igual a x quadrado mais bx mais o c. Este é o formato da função do segundo grau, ok? Ou também função polinomial de segundo grau, ou simplesmente uma função quadrática. Então, aqui nós temos exemplos de funções do segundo grau, onde nós temos, é claro, que conhecer os coeficientes a, b e c de nossa função, ok? Então, nós já vimos isso aqui na introdução à função quadrática. Aqui a ideia é trabalhar com o gráfico de uma função quadrática, ok? Então, o gráfico de uma função quadrática sempre será uma parábola, ok? Uma curva com concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. O que vai determinar isso, pessoal? Sempre será o coeficiente A. Se o A for maior que zero, então nós temos concavidade voltada para cima. Se o A for menor que zero, nós teremos a concavidade voltada para baixo, ok? Então nós vamos observar aqui em alguns gráficos essa relação que nós temos, né? Então aqui na figura 1 é a concavidade voltada para cima, figura 2 concavidade voltada para baixo, sempre em relação ao coeficiente A da nossa função, C maior que zero, concavidade voltada para cima, C menor que zero, concavidade voltada para baixo. Beleza? E temos também a relação do coeficiente C da sua parábola. Ela vai estar cortando o eixo y exatamente no coeficiente C da sua função, que é o termo independente. Então, se você conhece o termo independente, você sabe aonde a sua função, aonde o seu gráfico vai cortar o eixo y, tá bom? Sempre o eixo y. Perfeito, pessoal? Como é que você sabe disso? É claro, é fazer o x igual a zero. Perceba ali, ó, se você tem f de zero, você tem a vezes zero ao quadrado, que é o x quadrado, mais o bx, então é b vezes zero, ok? Mais o c. Então você sabe aqui, ó, vai zerar o x, vai zerar o x, então f de zero é igual a c. Então você tem aqui, quando x for igual a zero, você tem o c, ou seja, é o par ordenado aqui que nós temos, que é zero para o x, e o c, que vai ser a nossa coordenada do y, tá? Então aqui é zero para o x, e o c, que é a coordenada do y, onde o seu gráfico vai cortar o eixo y. Pessoal, então uma outra relação importante para nossas funções é quando você tem o discriminante, tá? Então o discriminante ele vai ser maior que zero, menor que zero ou igual a zero, tá? Nessa primeira situação aqui, nós vamos estar estudando um discriminante maior que zero, que é o delta, né, pessoal? Quem é o delta? O delta é b quadrado menos 4ac. Lembra lá da equação do segundo grau, né? A equação quadrática. Então, trabalhar com função quadrática nada mais é do que você também trabalhar conceitos da equação do segundo grau. Você vai precisar do Bhaskara, você vai precisar do discriminante. Então, tudo isso você vai precisar aqui. Por quê? Se o seu discriminante aqui for maior que zero, então você possui duas raízes reais e distintas, ok? Então a representação gráfica vai estar aqui na figura 5 e na figura 6. Então perceba aí, ó, que vai interceptar o eixo x em dois pontos, pessoal, que é no x1 e no x2, tá bom? E aqui, é claro, a gente está fazendo já, pessoal, um parênteses acerca da análise de sinal
de uma expressão, ó, ax² mais bx mais c. Então você percebe aqui, ó, c com cavidade voltada para cima, por causa do nosso A, né? E com cavidade voltada para baixo. O que acontece com a análise de sinais, né? Vai ser a relação do ma-ma, tá? Então aqui você tem as raízes x1 e x2, que é onde a sua função é igual a zero. Então você tem aqui, ó, antes do x1, né, à esquerda do x1, mesmo sinal de A, ok? Então vai ser sempre relacionado ao coeficiente A. Depois, contrário de A, então sinal contrário de A. E mesmo sinal de A, sempre vai estar relacionado com o sinal do coeficiente A. Então perceba aqui, ó, neste primeiro caso, na figura 5, você tem o A maior que zero, então ele é positivo. Então, à esquerda do x1 é o mesmo sinal. Entre o x1 e o x2, sinal contrário. Após o x2, né, à direita do x2, você tem positivo, ok? Agora, se a concavidade voltada para baixo, você tem o A menor que zero. Então, à esquerda do x1 negativo, que é o sinal, que é o mesmo sinal de A. Entre o x1 e o x2 é o contrário de A, então é positivo. E depois do x2 é o contrário, é o mesmo sinal de A, então ele é negativo, tá? Então, aqui essa tabelinha nós já aprendemos acerca da análise de sinal de uma expressão polinomial do segundo grau. Então, aqui a gente está transferindo a ideia para o gráfico, para uma função do segundo grau, mas eu repito, lá atrás a gente já falava sobre a ideia de função para analisar o gráfico, tá? Bom, aqui tem uma particularidade, perceba que aqui a gente está analisando os discriminantes, né? Então, nós temos o delta, que vai ser igual a zero. Quando o delta é igual a zero, você tem um x1 igual a x2, é o que nós falamos de raízes duplas, tá, pessoal? Então, aqui no eixo x, você percebe que vai tocar em apenas um único ponto, né, no nosso gráfico. Então, é o x1, que é a mesma coisa que o x2, são raízes duplas, tá? Então, aqui é o caso se concavidade para cima, concavidade para baixo. Então, perceba que na análise de sinal, você tem uma única raiz aqui, ok? Que é onde vai ser a função de x, né? F de x igual a zero, que é o y igual a zero. Então, é o mama, tá? Então, tomar cuidado. Você tem o mesmo sinal de A, mesmo sinal de A. Então, aqui, ó, no primeiro caso, que é a figura 7, o seu A é positivo. Então, você só vai ter valores positivos, tá? E igual a zero por causa da raiz. Agora, se o seu A for menor que zero, então você só vai ter valores negativos e, é claro, o igual a zero, que é quando for a raiz. Ok? Então, aqui é a análise de sinal para quando você tem o delta aí, ó, igual a zero. Ok? E por último, nós temos aqui a situação onde o nosso discriminante é negativo, onde ele é menor que zero, ok? Perceba que quando é negativo, dentro do campo dos reais, não possui raízes, tá? Então, não possui raízes dentro do campo dos reais. Então, perceba que graficamente, a parábola não está tocando no eixo X. Então essa é a única diferença. Não quer dizer que não tem gráfico, tá? Tem um gráfico, mas não toca no eixo X. Então, se concavidade voltada para cima, perceba que você só vai ter valores positivos, tá? E se concavidade voltada para baixo, você só terá valores negativos. Então, neste caso, ó, é o mesmo sinal de A. Não possui raízes, mas na análise sinal, você verifica aí o sinal de A, que será o mesmo que o sinal de A, beleza? E aqui é a representação gráfica de como ficaria aí aproximadamente o gráfico para um discriminante menor que zero, ok? Bom, agora nós vamos discutir as coordenadas do vértice de uma parábola, pessoal. As coordenadas desse vértice, que é o que nós chamamos de x-vértice e y-vértice, nada mais é do que o eixo de simetria também desta parábola, tá? Então aqui nós temos a coordenada do x-vértice,
o y vértice. Então, as formulinhas que nós temos é x vértice é o menos b sobre 2a e o y vértice é menos o discriminante sobre 4a. Então, fazendo este cálculo, você consegue descobrir aqui, ó, que é o ponto máximo, né, nesse caso aqui, C com cavidade voltada para baixo, e o ponto mínimo, C com cavidade voltada para cima, tá? Então, você consegue localizar o ponto máximo e o ponto mínimo, que nada mais é do que o y vértice, né, que é qual é a altura máxima, qual é o ponto mínimo, né? Então, toda a expressão, todo o exercício que você estiver relacionando valor máximo, valor mínimo, isso vai estar relacionado aos valores do vértice, vai estar relacionado ao y vértice, tá? E como eu estava comentando, é a ideia do eixo de simetria, é onde vai dividir a sua parábola ao meio. Diante disso, uma outra formulinha pode ser tirada acerca do x-vértice, tá? Mas é claro que você vai conseguir se você conhecer o x1 e se você conhecer o x2. Então, se você tiver a informação das raízes, o x-vértice, pessoal, nada mais é do que a média aritmética das raízes. Então, você vai fazer x1 mais x2 dividido por 2. Então, você vai ter a informação aí do x-vértice também. Então, o x-vértice através das raízes, ou se você não conhecer as raízes, é claro, você pode fazer menos o b sobre o 2a, que também vai dar certo. Tá bom? Então, aqui eu só estou dando para vocês um outro caminho acerca do conhecimento aí, né, da dedução que você tem aí, que é um eixo de simetria. Você está dividindo este segmento aqui ao meio, tá? Ó, do x1 até o x2. Então, se aqui é o ponto médio, então o ponto médio nada mais é do que a média aritmética do x1 com o x2, beleza? Então, aqui, para saber as coordenadas do vértice de uma parábola, então nós temos aí x-vértice e o y-vértice. Professor, para que isso vai nos ajudar? Vai nos ajudar a fazer o esboço de um gráfico para uma função do segundo grau, ok? Que nós vamos determinar aqui neste exercício. Então, nós temos aqui, ó, dado uma função f de r em r definida por. Então, essas são as informações que nós temos acerca da nossa função. Ele pede para esboçar o gráfico e dar o conjunto imagem. Bom, olhando para a função, então vou tirar aqui os coeficientes. Quem são os nossos coeficientes? O a acompanha o x quadrado, então é 1 sobre 2, ok? O b acompanha o x, então é menos o 3. E o c é o termo independente, que é 5 sobre o 2. Bom, então o C, pessoal, lembra lá que o C a gente sabe que é onde a parábola vai cortar o eixo Y, né? Então vai cortar no 5 sobre o 2. O A nós temos que é positivo. Se o A é maior que zero, então a gente sabe que é concavidade voltada para cima, beleza? Então, é interessante a gente descobrir qual vai ser a coordenada do nosso vértice e, é claro, encontrar o x1 e o x2 para saber aonde o nosso gráfico ou a nossa parábola vai cortar o eixo x, tá? Bom, como lá no vértice a gente vai precisar do discriminante, vamos calcular as raízes primeiro. Então, nós temos que o delta é igual a b quadrado menos 4ac. Tá, pessoal? Então, a gente vai, para resolver as raízes, é você fazer a equação do segundo grau, é você fazer o f de x igual a zero, né? Então, você vai ter lá a sua função igual a zero, claro, vai cair numa equação do segundo grau, tá? Então, substituindo os nossos valores, nós temos o b, que é menos o 3 ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é 1 sobre 2, vezes o c, que é 5 sobre 2. Então, nós temos o delta, que é igual a menos 3 ao quadrado dá 9, ok? E aqui a gente já vai simplificar, né, pessoal? Olha lá, 4 vezes 1 vezes 5 e 2 vezes 2, que vai dar 4. Bom, tá tudo multiplicando, vou pegar esse 4 e simplificar com esses dois aqui, ó. 2 vezes 2, 4, 4 por 4 vai dar 1. Então, sobrou apenas 1 vezes 1 vezes 5,
que vai dar 5. Como aqui você tem um negativo, então é menos o 5. 9 menos o 5, então você tem o delta igual a 4. O delta já é maior que zero, né, pessoal? Se o delta é maior que zero, então você vai ter duas raízes reais e distintas. Então você terá o x1 diferente do x2. Então vamos para a formulinha do Bhaskara. Então você tem que é menos o b, mais ou menos, raiz quadrada do delta, tudo isso sobre o 2a, ok? Bom, então o x é menos da fórmula, o b, para nós, quem é o b? Vamos olhar aqui, ó. O b é menos 3, então vamos colocar menos o 3, mais ou menos a raiz do delta, que é 4 que a gente encontrou, vezes duas vezes o a, e o a nós temos que vai ser 1 sobre o 2. Então, 1 sobre 2. Bom, aqui ficou fácil que a gente já consegue simplificar, né? Ó, 2 por 2 é dar 1, então vai sobrar apenas o numerador para a gente aqui, ó. Então, o x é igual a 3, mais ou menos a raiz quadrada do 4, que é 2, pessoal. Então, x1 quem que é? É 3 mais 2. Então, 3 mais 2 é igual a 5. Então, nós já temos o x1. E quem é o x2? O x2 é 3 menos 2. Então, 3 menos 2 é igual a 1. x2 é igual a 1. Beleza? Bom, aqui então nós temos já as nossas raízes. Precisamos encontrar o nosso vértice, né? Bom, o x-vértice, pessoal, eu já falei para vocês que a gente pode fazer a média aritmética do x1 e x2, já que a gente conhece. Então, é 5 mais o 1 dividido por 2. Então, o x-vértice é 6 sobre 2. Então, o x-vértice é igual a 3. Então, nós já temos aqui, ó, a coordenada x-vértice, que vai ser igual a 3. Quem é o y-vértice? O y-vértice é menos o discriminante sobre 4a. Bom, menos da fórmula, o discriminante nós achamos aqui, ó, que é igual a 4, dividido por 4 vezes o a, que é 1 sobre 2. Bom, vou simplificar já o denominador aqui, ó, 4 por 2, então sobrou menos o 4, dividido por 2. Então, nós temos que o y-vértice é 4 dividido por 2, que é 2, só que é negativo. Então, é menos 2. Então, nós temos a coordenada do vértice, que é o x igual a 3, e o y igual a menos 2, que é o y-vértice. Então, pessoal, ó, vou fazer um esboço aqui para vocês do gráfico, só a mão livre mesmo, mas você vai ter ali o desenho exatamente desse gráfico, como ele vai ficar, tá? Então, a gente tem que o gráfico vai ser uma concavidade voltada para cima, ok? Cortando o eixo Y, né? Eu vou fazer aqui bem grosseiro mesmo, só para a gente ter uma ideia, tá? Então, nós temos aqui o x1 e o x2. Bom, o x2 é 1, então vai ter 1 aqui. O x1 é 5 que a gente encontrou, né? Então, vai cortar no 1 e no 5 aqui no eixo x. Aqui a gente falou no eixo y é o c. O c para nós, a gente viu lá que o nosso c vai ser igual a 5 sobre 2, né? Então, aqui é 5 sobre 2, ou 2,5. Então, vai estar cortando aqui positivo no 2,5, tá? E nós teremos a coordenada do nosso vértice, que vai estar aqui. Vai ser y igual a menos 2. Então, aqui nós temos menos o 2. E o x igual a 3, beleza? Então, o nosso gráfico vai ficar mais ou menos assim. É claro que eu fiz um rascunho aqui para vocês, né, de como ficaria esse gráfico, a mão livre aqui, mais ou menos sem proporção nenhuma, né? Então, vou colocar aqui para vocês qual vai ser o gráfico que representa aí esta função, tá? Então, a resposta está aqui, ó. Vamos discutir agora aqui rapidinho. Então, nós temos, ó,
o x1 e o x2, que vai ser o 1, né, que nós encontramos, e o 5, olha lá, cortou o gráfico no 1 e no 5, nosso eixo x. Está cortando o eixo y no C, tá? E o C é 5 sobre 2, ou 2,5, como eu falei para vocês. Concavidade voltada para cima, porque o A é maior que zero, então concavidade voltada para cima. E nós temos a coordenada do nosso vértice, olha lá, o x igual a 3, que nós encontramos, e o y igual a menos 2. Então perceba que o gráfico é exatamente o que nós fizemos, tá? Mas perceba que precisou de todo esse trabalho para a gente fazer o esboço do gráfico. Agora, ele pediu o conjunto imagem. O conjunto imagem, pessoal, é todos os valores do y que você está utilizando. Então, projeta no y, né, no eixo y, o seu gráfico. Ó. Se você achatar o seu gráfico no eixo y, você percebe que você está usando tudo isso aqui. Ó. Ele vai tender para mais infinito. Então, a partir do menos 2 para mais infinito. Então, tudo isso aqui é a sua imagem. Então, a gente vai escrever aqui, ó, imagem da função f é o y, tal que y pertence aos reais, onde o y é maior ou igual a menos o 2, ok? Ou representando aqui através de intervalo, através de colchetes. Então, do menos 2 tendendo para mais infinito. Então, essa é a imagem da nossa função, ok? Olhando para o gráfico, a gente já consegue entender qual é a imagem. Bom, agora nós vamos fazer este exercício. Considere novamente a função, novamente porque aí na apostila de vocês, né, quem é o meu aluno, tem a apostila e já vai ter desenvolvido esta função aqui, ó, x² menos 4x mais 3, e ele quer que represente a região no plano cartesiano tal que o y é maior do que x² menos 4x mais 3, tá? Mas é claro que nessa aula eu vou resolver passo a passo para vocês exatamente o que nós fizemos ali no exercício anterior para depois representar o que ele está pedindo, que é essa região, tá bom? Bom, então nós vamos tirar os coeficientes A, que é 1, que acompanha o x², o B é menos o 4, que acompanha o x, e o C nós temos ali, que é o nosso termo independente, que é o 3. Então, a gente sabe que o nosso gráfico vai cortar no C igual a 3. Bom, já vamos direto aqui para o nosso discriminante, que é b² menos 4ac, e vamos substituir os valores. O b é menos o 4, a ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 3. 4 ao quadrado é 16, 4 vezes 3 é 12, só tem um sinal negativo, então é ímpar, então fica negativo. 16 menos o 12, então você tem um discriminante aqui que é igual a 4, ok? Vamos achar as nossas raízes, que é o Bhaskara, que é menos o b mais ou menos raiz quadrada do delta, tudo isso sobre o 2a. Então, x é igual a menos da fórmula, o b, pessoal, que é menos o 4, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 4, 2 vezes o a, que é 1. Então, x é igual, menos com menos vai ficar mais, então mais 4, mais ou menos a raiz quadrada do 4, que é 2, tudo isso dividido por 2. Então, daqui nós vamos tirar o x1 e o x2. Então, vamos lá. Então, x1 é a parte positiva aqui, ó, 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2 é o 3. E nós temos o x2, que vai ser 4 menos o 2, que dá 2 dividido por 2, vai dar 1. Então, nós temos aqui, ó, raízes 3 e 1. Perfeito? Eu vou fazer aqui também, por didática, vamos encontrar o nosso vértice, tá? Bom, o y vértice é o menos o delta sobre 4a. Bom, o delta aqui nós encontramos que é 4. Então, é menos o 4 dividido por 4 vezes 1, que é o a, ok? Bom, pessoal, só dividir 4 por 4 vai dar 1, como é negativo, então é menos 1, ok?
O x vértice, eu vou fazer a média aritmética de novo. Então, nós temos 3 mais 1 sobre 2. Então, o x vértice é 4 dividido por 2, que vai dar 2. Então, as coordenadas do vértice é x igual a 2 e o y igual a menos 1, ok? Então, olha lá, só com essas informações a gente consegue fazer o esboço do nosso gráfico, tá? Mas eu já vou colocar aqui direto para a gente discutir o que nós acabamos de fazer. Então, ó, essa letra A é o que a gente está fazendo aqui no gráfico, tá? Então, nós encontramos x1 igual a 1, x2 igual a 3, o A é maior que 0, que era igual a 1, então com cavidade voltada para cima, e nós temos o nosso vértice, ok? Que é 2 para o x e menos 1 para o y. E o nosso gráfico vai cortar no C, o y igual a 3, que é o C igual a 3, beleza? Então, o gráfico seria a representação, tudo isso aqui fechado, tá? Tudo isso aqui fechado seria o nosso gráfico. Mas, vamos voltar aqui no enunciado, ó, porque ele fala para a gente considerar essa função, então a gente já calculou tudo, e ele fala assim, ó, eu quero a região do plano onde o y é maior que essa função. Pessoal, sinal de maior apenas. Por isso que aqui no nosso desenho está tracejado, tá? Então é por isso que está tracejado, porque só tem o sinal de maior. Se tivesse o sinalzinho de igual, aí seria tudo fechado, aí seria o gráfico todo fechadinho, tá? Como ele fala lá que é maior do que a nossa função lá, que é f de x, então a região que ele está querendo é essa região que está pintada aqui, ó. Eu quero toda a região maior do que o y, ou seja, eu quero toda a região y maior do que essa função f de x. Então, eu quero toda essa parte que está pintada aqui, ó, tá? Toda essa parte aqui pintada é o que eu estou querendo. É claro que está tendendo para mais infinito, tudo bem? Agora, a letra B, ele está pedindo o seguinte, ó. Determine a região do plano que satisfaz. Perceba que nós temos aqui a mesma função, então a gente já calculou, tá? Aqui a gente tem a mesma ideia. Vou chamar aqui de g de x, só para a gente ter um pensamento diferente ali, tá? Então, eu quero o y menor do que essa função g de x. Então, o que acontece? Eu quero os valores do y, tá? A região y, menor do que isso aqui. Então, como é que vai ficar a representação gráfica? Eu vou colocar aqui, ó. Então, eu quero todos os valores do y menor do que aquela expressão x quadrado menos 4x mais 3. Então, o que é menor é toda essa outra parte aqui, ó, que está pintada. Essa representação aqui, ó. Se é menor, eu quero tudo isso aqui, só que é claro, tendendo aí para menos infinito. Perceba que não tem o sinal de igual, e por isso que eu estou representando aqui tracejado. Então, vou fazer aqui, ó, se tivesse assim, menor igual, por causa desse sinal de igual, então aqui estaria tudo fechadinho, tá? Mas como não tem, então é tracejado. Então, eu vou apagar aqui para não confundir a cabeça de vocês. Então, a região do plano que ele está pedindo, que satisfaz o y menor do que essa expressão, tá? Que é a função que eu estou chamando de g de x aqui, é toda essa região aqui que está pintadinha, tá? Então, essa seria a nossa resposta. Claro que a gente vai ter que achar x1, x2, o vértice, fazer o esboço do gráfico e depois pintar a região que ele precisa, tá bom? Bom, e neste exercício, na figura, temos o gráfico de uma função quadrática. Determine a expressão f de x. Bom, então aqui ele quer a lei, ele quer a regra, ele quer a função f de x igual a ax quadrado mais bx mais o c. Então, pessoal, a gente precisa achar quem? Quem é o a, quem é o b
quem é o C. Se eu achar esses coeficientes, eu sei exatamente qual vai ser a minha função, ok? Bom, vamos começar pelo gráfico que eu já conheço, né? Bom, você percebe aqui, ó, que o gráfico está cortando o eixo Y no menos 3 meios. Esse cara aqui a gente sabe que vai ser o nosso termo independente, que é o nosso C. Então, já vou responder aqui, ó. O C é menos 3 meios, ok? Uma outra informação interessante que nos dá aqui, ó, é onde o nosso gráfico está cortando o eixo X, que são as nossas raízes. Então, nós temos o x1 e nós temos o x2, ok? Então, se nós temos o x1 e nós temos o x2, então a partir dessa ideia, então vamos lá, ó. X1 é quem? X1 é menos 1. E o x2 vai ser igual a 3. Beleza? Agora, vamos pensar um pouquinho. Se o x1 é menos 1, isso aqui é quando o meu f de x, lembra lá que eu estava falando para vocês, ó, quando eu faço o meu f de x igual a 0. Então, eu tenho o quê? Y igual a 0. Né? Então, qual é a coordenada desses pontos aqui? Ó? Eu tenho o x1, que é menos 1, e o y igual a 0. Esse outro ponto aqui também tem a coordenada com y igual a 0. Então, o meu x é 3 e o meu y é igual a 0. Professor, tudo bem. Até aí eu entendi, eu sei encontrar essas coordenadas do meu gráfico. Só que o que eu vou fazer com eles? Bom, pessoal, eu vou voltar aqui, ó. Eu vou vir na minha função, lembra lá que o f de x é a mesma coisa que y, igual a x quadrado, mais bx, mais o c. Quem é o c? Ah, eu já conheço o c, então eu vou substituir aqui, ó. O c é menos 3 sobre 2. Legal, professor, e agora? Agora você pode fazer uma substituição, ó. Eu vou chamar aqui, ó, de ponto A e vou chamar aqui de ponto B. Então aqui é o nosso ponto A e aqui é o nosso ponto B. Se você pegar o ponto A, o y é 0, né, ó? Então você vai colocar aqui, ó, 0 igual o ax quadrado. Quem é o x? O x é menos 1, então vamos substituir. Então vai ficar a vezes o menos 1 ao quadrado, mais o b vezes o menos 1. E aí continua, menos 3 sobre 2, tá? Tudo isso igual a 0 que a gente já colocou. 0 igual, vamos resolver aqui o quadrado, ó, menos 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes a dá a. B vezes menos 1, menos o B, menos 3 sobre 2. Então, aqui, pessoal, o que está acontecendo? Eu cheguei numa equaçãozinha, ó. Eu cheguei na seguinte equação. A menos o B, menos 3 meios, igual a 0. Então, essa equação é a equação para o ponto A, ok? E agora eu tenho um ponto B. Eu vou fazer o mesmo pensamento e vou chegar numa outra equação. Então, vou fazer aqui, ó, ponto B. O y é 0 igual ao a que multiplica o x quadrado. O x do B é 3. Então, vamos colocar lá, ó, 3 ao quadrado, mais o b vezes o x, que é 3, mais o c, que a gente já sabe que é menos 3 meios. Então, nós vamos escrever aqui, ó, 0 igual, 3 ao quadrado é 9, então vai ficar 9a, b vezes 3 mais 3b, menos 3 meios, ok? Bom, então nós encontramos aqui uma equação pelo ponto B. Qual é a equação que sobrou? 9a mais 3b menos 3 meios igual a 0. Então, essa é a equaçãozinha que nós encontramos. Pessoal, mas perceba, ó, eu vou pegar esse menos 3 meios, vou passar para o outro lado, e eu vou ficar com as variáveis a e b,
e vou fazer um sistema de equações, ó. Fazendo o ponto A, quem é? A menos o B igual a 3 meios, ok? E do ponto B? O ponto B você tem 9A mais 3B igual a 3 meios, ó. Você pegou 3 meios, passou para lá, somando. Então, você nada mais, nada menos tem aqui um sistema de equações. Então, se você tem um sistema de equações, agora você tem que aplicar os métodos que você conhece para resolver esse sistema, que pode ser um método da adição ou um método da substituição. Eu gosto de trabalhar o método da adição, ok? Ó, por quê? Aqui você tem o menos o b e aqui você tem mais 3. Então, eu vou pegar essa primeira equação e vou multiplicar apenas pelo 3. E vou fazendo um sistema equivalente aqui, ó. Como é que vai ficar? Multiplicando vai ficar 3a menos o 3b igual a 3 vezes 3, pessoal, vai dar 9. Então, fica 9 sobre 2. A segunda equação eu vou copiar. 9a mais o 3b igual a 3 meios. Bom, você percebe que aqui pelo método da adição eu vou cancelar o b, ó. 3 menos 3, zerou. Agora eu resolvo o a, ó. 9 mais 3, você tem então 12a igual, nós temos que somar aqui, ó, 9 meios mais 3 meios. Como os denominadores são iguais, né, pessoal, é só somar o numerador. 9 mais 3, você tem que é igual a 12. 12 sobre 2. Bom, isso aqui dá para a gente dividir, né, pessoal? 12 por 2 dá 6. Então, sobrou 12A igual a 6. Então, o A é 6 sobre 12. Então, vamos simplificar. O A, então, vai ser 6 por 6 dá 1. E o 12 por 6 dá 2. Então, nós achamos o A igual a meio. Esse é o valor do A. Agora, nós temos que encontrar o valor do B. Como é que eu faço isso? Basta substituir o A em qualquer uma das equações. Eu vou pegar a primeira equaçãozinha ali, ó. A menos o B é igual a 3 meios. Então, no lugar do A, nós vamos colocar quem a gente encontrou, que é 1 sobre 2. 1 sobre 2 menos o B igual a 3 meios. Agora, vamos isolar o B, pessoal. Bom, isolando B, nós vamos ficar assim, ó, menos o B igual a 3 meios menos o meio. Menos o B é igual. Mesma ideia, né? Ó, os denominadores são iguais, então é só fazer a operação no numerador. 3 menos 1, 2 sobre 2. Então, nós temos menos o B igual a 1. Logo, B é igual a menos 1. Então, nós encontramos o valorzinho do B. Então, nós temos o A igual a meio e o B igual a menos 1. Agora, vamos escrever qual é a nossa função. Vamos voltar aqui, ó. O A nós encontramos que é igual a 1 sobre 2, que é meio. E o B nós encontramos que é menos 1. Então, vamos escrever a função f de x é igual a x quadrado. Então, é 1 sobre 2 x quadrado, mais o B é menos 1, vamos colocar já o sinal aqui direto, né? Então, vai ficar menos 1 vezes o x, então é menos o x, mais o C é menos 3 meios, então menos 3 meios. Pessoal, então a função que ele está procurando aí, ó, que representa aquele gráfico, vai ser exatamente essa daqui, ó. Meio x quadrado menos o x menos o 3 meios. Então, essa aqui vai ser a nossa resposta. Bom, pessoal, esta aula fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.